Olá, começando mais um Alesp Conecta, sempre trazendo para você que está em casa ou em qualquer lugar assistindo a nossa programação da Rede Alesp, temas de momento e temas que precisam ser discutidos e contados aí para você que está ligado aqui na Rede Alesp. Hoje o meu convidado é o Leandro Ferro, coordenador jurídico da ONG ANDA, ele vai explicar daqui a pouco sobre a ONG. Mais recentemente chegou aqui na Alesp um projeto de lei 529 de 2020, que, dentre outras coisas, fala sobre reforma administrativa e reforma tributária também, e algumas instituições podem ser privatizadas, e o Leandro, com a ONG ANDA, entraram com uma ação civil pública, porque com uma possível privatização do Zoológico de São Paulo, não é? Tem animal que precisa ser cuidado e vai ter que ir talvez para outros locais. Então, Leandro, fazendo só esse contexto do início, né, para as pessoas entenderem, bem-vindo ao Alesp Conecta. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar em nome da ONG ANDA e do Movimento de Defesa Animal aqui no programa. Então, justamente para que as pessoas entendam sobre a ONG, qual é o papel da ONG nesse momento, a ONG que é uma agência de notícias de direitos animais, por isso chama ANDA. Então, contextualizar o pessoal sobre a ONG, para a gente começar. Claro, a ANDA é uma ONG que já está há muitos anos atuando, né, no cenário brasileiro e até mundial. Ela começou realmente com essa proposta de ser a primeira agência de notícias do Brasil voltada ao tema de direitos animais, né? Com o passar dos anos, ela começou a agregar outras funções, como, por exemplo, prestar esses serviços jurídicos, essas ações civis públicas, os debates, eventos, tudo relacionado a direitos animais. Então, deixou de ser só, não ser só, né, mas não apenas um grande portal de notícias, como também um agente que atua na sociedade relacionado a esse tema dos direitos animais. E falando efetivamente em direito animal, já aproveitando esse gancho, não é? Eu falei na abertura sobre esse PL que chegou aqui na Alesp vindo do Executivo. Uma das preocupações da ANDA também é com essa privatização do zoo, mas a gente vai deixar um pouquinho de lado a questão da privatização e falar da ação civil pública que a ANDA está encabeçando com relação a especificamente um animal, né? Um orangotango, certo? O Sansão, é isso. Conta pra gente, por favor, sobre ele. Bom, o orangotango Sansão é um orangotango que já está há um certo tempo lá no Zoológico de São Paulo, e até 2017 ele vivia em companhia de uma outra fêmea da sua espécie, que era a Chinta, e de uma outra espécie também, um gibão da mão branca, né, chamada de Júlia. Então, assim, é um animal que ele tem uma tendência de viver só na natureza, porém, em cativeiro e até na própria natureza, quando tem abundância de alimento, quando ele não tem esse problema de sobrevivência, de escassez, ele vive em grupos, ele se comunica. E a realidade do Sansão hoje no Zoológico de São Paulo é que é um animal solitário, certo? As pessoas muitas vezes não se dão conta, mas aquele recinto que as pessoas têm acesso na visitação, ele é um recinto que ele não é utilizado às 24 horas pelo animal. Todo zoológico, é o modus operandi do zoológico, é o modelo de zoológico, tem uma área chamada zona de cambiamento, que é uma área muito menor, sem enriquecimento ambiental. O recinto normal do Sansão já tem alguns problemas relacionados à estrutura do recinto, mas essa parte de cambiamento é uma área muito menor, chega a ser até 10 vezes menor que o recinto normal, e ele fica 16 horas preso ali. Então, ou seja, o animal ele fica desde quando o parque fecha até a hora que o parque volta a abrir, né? Então, assim, é uma limitação muito grande para essa espécie e tem que conviver com a visitação humana, né? A visitação humana não é benéfica aos animais, tá? Não tem um estudo científico que comprove que a visitação humana faz bem aos animais, muito pelo contrário. A visitação humana em zoológicos, ela é considerada um fator de estresse potencializante. E dentro desse aspecto que você está contando para a gente, Leandro, não só o Sansão, mas pela sua fala, imagino que outros animais também, não só no Zoológico de São Paulo, mas em outros zoológicos,
tenham essa vivência nessa situação de entre estar em exibição, entre aspas, né, durante o dia e durante o funcionamento do zoológico, e depois ele vai para um espaço menor. Todos os animais passam por esse processo? Em regra, sim. Eu poderia te dizer que 95% dos animais, sim. Falando especificamente do Zoológico de São Paulo, por exemplo, as elefantas, não. O recinto que você vê delas é o recinto que elas ficam o tempo todo. Mas quase todos os outros animais, sim. Não é uma exclusividade do Zoológico de São Paulo, tá? Mas se você pensar nos grandes felinos, ou seja, os tigres, os leões, todos eles passam por isso, né? Essa questão de recolher os animais nessa zona de cambiamento é uma questão também de segurança. Como os zoológicos eles têm muitos animais e tem um quadro relativamente reduzido de funcionários, eles não podem deixar os animais soltos no recinto, porque o risco de fuga realmente existe, né? Mas isso vai contra o bem-estar dos animais, né? Então isso que é muito triste. E quando a gente fala de maus tratos, não é que o animal fica sem comida ou que vai algum funcionário lá e bate no animal. Não, essa situação em si já é considerada maus tratos. Já é um ataque muito grande ao bem-estar do animal. E por isso, na ação civil pública, a gente propõe uma melhora para ele por meio de uma transferência a um santuário de animais. E quando você fala, para deixar bem claro para quem está ouvindo, vendo a gente, quando você fala de tirar o Sansão, então, desse espaço que ele está hoje no Zoológico de São Paulo e vai para um santuário. O santuário fica aonde? Fica no Paraná, é isso? Sim. Por que não se tira todos os animais de todos os zoológicos e encaminha-se para santuário? Bom, vamos lá. Primeiro, porque dificilmente os santuários se desfazem, ou o zoológico doam os animais, ou aceitam se desfazer dos animais. Porque os zoológicos têm também uma cultura de manter a coleção. Para você ter uma ideia, eles chamam de coleção, né, os bichos, né? Você vê como a coisa é objetificada, né? Então, eles veem aquilo como patrimônio deles, aqueles animais, né? E muitas vezes são comercializados, trocados entre os zoológicos. Então, a primeira dificuldade já é essa, né? Os zoológicos não querem se desfazer dos animais. A segunda é que quando conseguimos, normalmente é por meio de ações judiciais, como é o caso do Sansão, tá certo? E a terceira é para onde ir esses animais, né? Temos poucos santuários no Brasil, né, que podem receber animais, só que no caso do Sansão, nós temos um santuário muito equipado, um santuário assim de primeira linha, um dos melhores do mundo, que fica no Paraná. Fica a 450 quilômetros do Zoológico de São Paulo, e é um santuário especializado em grandes primatas. O orangotango é um grande primata, né? O homem também é um grande primata. Né? Nossa semelhança é de 97% do DNA com o orangotango. Então, esse santuário já tem uma fêmea e ele pode receber o Sansão. Então, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, um santuário, por mais que os animais também estejam ali num espaço não posso dizer delimitado, mas enfim, num espaço ali menor do que ele estaria na selva, vamos dizer assim, ou na floresta, né? É um lugar melhor equipado que o zoológico. Tem mais. Eu que estou te perguntando isso porque realmente eu não conheço essa diferença entre um e outro. Imagino que as pessoas que estão ouvindo também não. Então, o santuário ele tem um espaço maior, ele é melhor equipado no sentido de tratamento de qualidade de vida para o animal, é isso? Sim, não só em termos de estrutura, mas começa lá atrás, toda a lógica, né? Primeiro, no zoológico o animal está exposto a fim de gerar uma bilheteria para aquele equipamento. No santuário não é permitida a visitação pública, não pode visitar. Aí você pergunta, como é que mantém o santuário? O santuário se mantém pelos seus próprios mantenedores, no caso desse do Paraná, é uma senhora que mantém esse santuário, chama-se Instituto Anami, né? Então ela tem recursos, ela consegue manter, foi um grande projeto que ela começou com o esposo dela na década de 80, resgatando chimpanzés de zoológicos e de circos. E nesse meio tempo veio essa orangotango que hoje está lá. Então, assim, primeira coisa, não tem visitação pública, então o animal não passa a conviver com o estresse dos humanos que ele já convive no zoológico. Segundo, no santuário não existe essa rotina de recolher o animal ao cambiamento. O recinto que o Sansão vai ser destinado
É um recinto de 400 metros quadrados, mais de 400 metros quadrados. Ele é todo fechado, inclusive na parte superior. Então, ou seja, são 12 metros de altura e foi construído plataformas para simular as árvores que esses animais vivem na natureza, né? No caso, o orangotango é um animal originário de Bornéu e Sumatra, que são ilhas do Pacífico, ilhas asiáticas. E então, assim, a estrutura dele é muito melhor que a do Zoológico de São Paulo. Não tem visitação pública, o animal não vai ser trancado no cambiamento por 16 horas, como acontece, e o principal, ele vai estar em companhia da sua espécie, ele vai ter uma fêmea ali, que ele vai estar podendo agir naturalmente, se socializar. Isso traz um ganho de bem-estar imensurável para o animal, né? Uma vez que eles são muito semelhantes a nós, a gente sabe, tivemos, infelizmente, a mostra nessa pandemia do que é viver isolado, do que é viver no isolamento social, né? Isso que o Brasil, a gente nem pode dizer que fez um isolamento social de verdade, né? Foi muito fraco aqui o isolamento social. Então, você imagina para esses animais que estão há tanto tempo isolados, como é para eles, né? Sem perspectiva nenhuma de sair dessa quarentena, vamos dizer assim. Essa sua comparação é bem pontual e bem relevante nesse sentido, né, de se colocar no lugar. A gente tem falado muito nessa pandemia, Leandro, de se colocar no lugar do outro, né? E às vezes se colocar no lugar de um animal também é isso, né? De entender nesse momento, é isso que você está falando, o que eles passam diariamente. A gente sabe que também é uma coisa cultural, desde que a gente se conhece por gente, existem os zoológicos. Só fazendo um parêntese aqui, quando eu era pequena, eu acho que muita gente, quando era pequena, via animais no circo, depois tivemos uma proibição de animais no circo, mas não dá para proibir zoológico. Dá para proibir zoológico? Não dá, né? Dá para proibir, sim. Dá para proibir e algumas cidades brasileiras estão caminhando para isso. Inclusive a cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo restringiu a abertura de novos zoológicos na cidade de São Paulo. Foi uma lei aprovada esse ano, de autoria do vereador Chechel Trípoli e sancionada pelo prefeito Bruno Covas, com alguns vetos, que na minha opinião não deveriam ter acontecido, mas enfim. Campinas tinha um zoológico remanescente e já determinou por lei também que esses animais morrendo em Campinas não será renovado o plantel, que a gente chama, ou seja, não poderão ser colocados novos animais ali. Então vai se extinguir por completo o zoológico em Campinas, que é uma cidade grande, também uma cidade importante aqui do nosso país. Né? A Costa Rica já determinou, há muitos anos já, o fechamento de todos os zoológicos e aquários do país. Né? Então foi o primeiro país do mundo a proibir definitivamente. Então, os zoológicos que ficaram se transformaram em santuários e são mantidos pelo poder público. Então, assim, é possível sim abolir os zoológicos. É uma realidade que acontece no mundo e já está acontecendo no Brasil também. Infelizmente, não na velocidade que deveria, né? Mas já se trabalha muito para isso. Então, Leandro, a gente precisa também desconstruir essa questão de se levar, de se mostrar para a criança, porque vamos, dizendo português claro, todo mundo leva a criança para passear no zoológico para ver o animal. Enfim, sim, seria uma diversão, entre aspas, de família, né? Sim. Então, você diz que é preciso ter uma educação também para os direitos dos animais. É isso que me parece que vem faltando e que em alguns outros países a discussão já está mais ampla com relação a isso. Não sei se eu estou errada nessa minha visão pelo que você está me falando. Não está errada. Na verdade, isso é uma discussão que ela anda a passos bem lentos, né? Porém, tem iniciativas, eu dei esse exemplo de Campinas e São Paulo, que eu achei uma iniciativa muito boa, mas, por exemplo, em Nova York, eles têm um projeto que é um aquário todo feito em 3D. Eu até esqueci o nome, chama Ocean, um negócio assim. É um projeto super grandioso, e, por exemplo, tem um sheik árabe, um príncipe árabe, que ele é vegano, né, também, né? Na verdade, assim, o veganismo é o que pauta, o que baseia todas essas ações de respeito aos animais. E ele pretende espalhar isso pelo mundo árabe, por exemplo, né? Ou seja, um grande complexo feito com tecnologia e que substitui os animais. Já tem circos na Alemanha
também, não que usam animais, mas que usam tecnologia 3D. Então, está sendo muito bem recepcionada pelo público, né? Porque, como você bem disse, o zoológico ele é um entretenimento para o ser humano, né? Ninguém está pensando nos animais que estão ali. E os zoológicos normalmente se defendem falando que não, que é educação ambiental. Mas não é verdade. Na prática, a gente sabe que não é. É só você ir no zoológico e acompanhar por uma hora, você ficar do lado de um recinto, você vai ver as crianças, vamos se dizer, né, as que são o objetivo da educação ambiental, elas param na frente dos recintos, se o animal não está se mexendo, se o animal não está dando atenção para elas simplesmente pulam para o próximo recinto, né? Então, isso não é educação ambiental, isso nunca foi educação ambiental. Isso é uma grande mentira usada para perpetuar os zoológicos. E hoje em dia, em 2020, com tanto recurso tecnológico à disposição com a internet, realmente não dá mais para continuar aceitando esse modelo, esse equipamento em relação aos animais. E a gente está falando justamente de uma ação em específico da ANDA, que é com relação ao Sansão. Quem não viu é o Orangotango, em que a ONG entrou com uma ação civil pública recentemente para que ele possa ser transferido do Zoológico de São Paulo para um santuário lá no Paraná. E quando a gente está falando também em privatizar alguns equipamentos, como o próprio zoológico possa vir a ser, ainda é uma discussão, ainda precisa de muita coisa, tentando fazer uma projeção. O que significa ser privatizado o zoológico, digo, para o bem dos animais? Bom, para os animais vai ser péssimo, né? O que acontece? Quando você privatiza qualquer equipamento público, principalmente equipamentos públicos que prestam serviço, você vai ter naturalmente uma pressão por parte dos seus investidores, dos seus proprietários, para aquele equipamento dê lucro. Zoológicos e atrações com os animais no mundo inteiro têm perdido bilheteria, né? Por uma questão de consciência, principalmente das pessoas. Então, o que acontece? Na verdade, essa pandemia teve várias matérias em vários veículos da imprensa, e a gente usou essas matérias na ação judicial que nós produzimos, né, mostrando que teve zoológico que já estava planejando, já tinha feito até lista de animais que seriam sacrificados para servir de alimento aos outros. Ou seja, porque a falta de bilheteria estava impactando diretamente na manutenção do zoológico. E aí, a partir do momento que você tem um equipamento, um negócio que você está explorando com o objetivo do lucro, você tem que reduzir custos, isso é óbvio. O que acontece quando um zoológico é administrado pela iniciativa pública, como ainda é hoje, né? O Zoológico de São Paulo, que é uma fundação, pertence à administração direta do Estado. O Estado, a partir do momento que o zoológico não consegue se sustentar com a bilheteria, o Estado vai lá e aporta o dinheiro. E é isso que tem acontecido nesses últimos anos, né? No ano passado, o Zoológico de São Paulo fechou com um déficit corrente de 15 milhões de reais. Ou seja, se não fosse o Estado ir lá e cobrir esse déficit, né, o funcionamento zoológico da Fundação Zoológica ficaria comprometida. Se privatizar, o que vai acontecer? Ou eles vão comercializar esses animais, e aí quem pagar mais vai levar, não importa, não vai ter um acompanhamento se está indo para um zoológico bom, para um zoológico médio, para um zoológico ruim. Esses animais podem ser enviados, inclusive, para outros países, ou seja, com viagens super estressantes de avião, de navio, enfim. Ou simplesmente descartar os animais. Tá? Isso não é uma utopia. Isso aconteceu, isso tem acontecido no mundo e tem sido relatado por veículos de comunicação do mundo inteiro. Né? Então, dentro disso que você está falando, a gente entende que é difícil para os animais viverem no confinamento, mas no modelo que está é menos pior que não se privatize, é isso? Com certeza. O que acontece? A nossa Constituição, ela obriga todos os entes federativos, né, União, estados e municípios, a zelar pelo bem-estar dos animais. Então, o Estado ele tem uma obrigação de zelar pelo bem-estar dos animais. O Zoológico de São Paulo, do modelo que está, zela? Não, na minha opinião, não. Por isso nós estamos tirando sanção, né? Porque nós temos um lugar melhor para levar o sanção. Agora, a partir do momento que você concede isso à iniciativa privada, apesar de
ser uma obrigação também da pessoa física é um peso diferente, né? É um crime maus tratos com animais. Só que a partir do momento que você entregou para a iniciativa privada, tudo fica mais difícil. A fiscalização do poder público fica mais difícil. Você não sabe o que está acontecendo ali dentro daquele muro, daquele zoológico que foi privatizado, né? Então, fica tudo muito mais difícil. Quando é o poder público, até a própria sociedade civil consegue se insurgir em relação a ele, né? Essa ação que nós fizemos para retirar o sanção, ela já joga mais luz no zoológico, ela já traz uma certa fiscalização ao zoológico de São Paulo, ela traz o Ministério Público para a discussão. Tudo isso fica muito dificultado quando é um equipamento da iniciativa privada. Agora, a gente está falando do sanção, né? É uma ação determinada para o sanção ir para o santuário. Depois de tudo isso que você explicou para a gente, qual que é o trâmite legal disso tudo? No sentido, a ONG entrou com a ação civil pública. Dali para frente, o que acontece para quem não entende desse mundo jurídico? Perfeito. A ação civil pública é um instrumento jurídico, né, que serve justamente para a sociedade organizada, né, não pode ser ou o Ministério Público, para você questionar assuntos e fatos relacionados a meio ambiente, a direitos humanos, a patrimônio público. Então, ela tem esse escopo, né? Como o meio ambiente está inserido nesse rol, os animais também estão, vez que o meio ambiente é formado pela fauna e pela flora. Então, o que acontece? A ONG, por ser uma das legitimadas à propor ação civil pública, escolheu esse instrumento, entramos com um pedido liminar. O que significa isso? Significa que nós precisamos de uma decisão rápida da justiça. E por quê? Porque cada dia que o sanção continua no zoológico de São Paulo é um dia de sofrimento para esse animal. É um dia que ele poderia estar em um lugar melhor. Então, é muito fácil para a gente falar, mas ele já está lá no zoológico, ele está acostumado. Mas é a mesma coisa de uma pessoa que está injustamente presa, né? A pessoa não era para estar ali, mas ela está ali no sistema carcerário sofrendo com todas as condições que a cercam. Então, por isso a gente pediu um pedido liminar, que é um pedido urgente para que a justiça decida sobre esse caso e não fique demorando nos trâmites normais da justiça, que a gente sabe que tem muitos processos, pode demorar anos. Então, a gente precisa de uma decisão logo e urgente. Então, está nessa fase agora. A juíza, ela intimou o Ministério Público a opinar sobre o tema, sobre o que está escrito ali, e vai decidir a respeito, né? Então, estamos aguardando agora a manifestação da juíza que foi sorteada para decidir sobre a nossa ação. Então, com relação à ação, é direto com a justiça. Eu estou pontuando bem isso, Leandro, porque também o Alesp Conecta é uma prestação de serviço para que as pessoas entendam. A ação civil pública é uma ação jurídica. Não tem a ver com aquela ação que, por exemplo, você convida as pessoas a assinarem o abaixo-assinado. São duas coisas diferentes. Nesse momento, cabe a ação civil pública. Então, as pessoas não podem entrar no site, em algum lugar, para assinar alguma coisa, um abaixo-assinado, concordando com vocês. Essa questão de abaixo-assinado, ela não tem validade jurídica, né? É uma ação mais de validade política, vamos dizer assim. Muitas vezes se usa em processos judiciais abaixo-assinados para legitimar, para você mostrar para o juiz que tem um apelo popular, um clamor popular para que aquela decisão seja dada de acordo com o que está se pedindo, né? Se a ANDA não entrasse com uma ação civil pública, nós poderíamos fazer uma denúncia ao Ministério Público, mas nós preferimos nós mesmos fazer ação civil pública, porque já é do nosso conhecimento esse tipo de tema, não que não seja do Ministério Público, o Ministério Público é totalmente capaz também. Só que aí o Ministério Público passa a atuar opinando no processo, né? Ele, inclusive, se a ANDA desistir da ação, o Ministério Público pode encampar. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa física, né, um cidadão, e vê alguma coisa errada, alguma área de proteção que está sendo ameaçada, alguma atitude omissiva ou comissiva do poder público, e você não tem advogado, que é o nosso caso, você não tem outros meios, você pode encaminhar uma denúncia ao Ministério Público, que esse, avaliando a situação, ele pode vir a propor também
uma ação civil pública sobre o tema. Um termo circunstanciado, de ajuste de conduta, alguma coisa nesse sentido. E é por isso que é muito importante a gente contar para o público o que vem acontecendo, no sentido de ter essa discussão com a sociedade. Muitas vezes eu imagino que, como eu também me surpreendi com algumas informações que você nos deu nesse Alesp Conecta, muita gente também que está ouvindo, nos vendo nesse momento também não entendiam os pormenores de cada situação. Então, esse debate se faz ainda mais importante, não é? Não, com certeza. Eu agradeço muito o espaço que foi concedido a nós aqui para falar sobre direitos animais. Os direitos animais precisam ser discutidos, precisamos debater, não só animais zoológicos, animais que são enviados para consumo humano, né, que servem para nossa alimentação, os animais para vestimenta, os testes realizados em animais, tanto para o ensino quanto para a indústria farmacêutica, os direitos zoológicos, os circos, enfim, a lista é enorme, rodeios, vaquejadas. Os animais, infelizmente, não podem falar. Então, cabe a nós, como sociedade, insurgir-se contra essas velhas práticas e propor uma nova sociedade de harmonia, de respeito. A gente teve aí o coronavírus, que foi um vírus originado da degradação ambiental, do avanço da população humana sobre a vida dos animais e que trouxe um novo vírus para a sociedade. Então, tudo isso tem que ser posto na mesa, tudo isso tem que ser refletido para que nós realmente venhamos a mudar a nossa relação com eles que nós temos hoje. E, Leandro, aproveitando então esses últimos minutinhos que temos aqui no Alesp Conecta, parece que não passa rápido, mas passa. Eu queria que você deixasse então como que as pessoas que ouviram hoje o nosso programa podem entrar em contato com vocês, podem acompanhar o que vocês fazem no dia a dia. Perfeito. O meu Instagram é @leandro_ativista. Tem meu site também, leandroferro.com.br. E lá você consegue entrar em contato comigo, acompanhar meu trabalho, acompanhar também o trabalho da ANDA e tirar qualquer dúvida em relação a esse tema comigo. É um prazer para mim estar ajudando as pessoas e estamos à total disposição, né? Às vezes é muita demanda que recebemos, que eu recebo, mas eu tento, de certa forma, orientar ao menos, e algumas coisas eu me envolvo pessoalmente mesmo para a gente tentar resolver. E quem quiser conhecer o portal da ANDA, também vou passar aqui, anda.jor.br, não é? Eu tenho minha colinha aqui no computador, para que também as pessoas entendam que é essa agência, né, de notícias também de direito dos animais. Leandro, eu quero te agradecer, então, por esses seus esclarecimentos e também com os desdobramentos do Sansão, a gente vai conversando e uma outra oportunidade você volta para dizer para a gente como está o processo, tá bom? Mais uma vez, em nome do Movimento de Defesa Animal, agradeço demais o convite e em nome do Sansão também. Muito obrigado. Obrigada, Leandro. Se você que está aí em casa ou em qualquer lugar acompanhando aqui o Alesp Conecta, fique ligado em toda a nossa programação da Rede Alesp lá no nosso canal do YouTube. Eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau.